Hello guys, good morning. How are you? I hope good. Bom, guys, como vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? As nossas aulas. No nosso último vídeo, a teacher falou para vocês sobre o review do verbo to be, certo? Nós trabalhamos a forma positiva e trabalhamos a forma negativa, ou seja, nós vimos I am, you are, he, she, it, is, we, they are, certo? Bom, agora, guys, nós vamos trabalhar a forma interrogativa. No outro vídeo, a teacher havia comentado com vocês que a gente passaria a falar do do e do does, mas, cabeça voada, a gente precisa finalizar, guys, a forma interrogativa. Então, nós fizemos um review do verbo to be, certo? Forma positiva e negativa. Então, antes da gente passar pro do e does, que é o que a gente está utilizando, né? Que é as perguntas que a gente está fazendo, do you like, does she like, vamos selar, vamos finalizar a nossa revisão em relação às formas alternativas, a como nós fazemos questões, certo? Como nós fazemos perguntas em inglês, certo? Então, vamos fechar esse assunto em relação ao verbo to be, ok? Guys, então, pra gente iniciar, vamos lá. A teacher já falou aqui a forma positiva, a forma negativa, somente recapitulando, a gente precisa utilizar a palavra not. É o nosso marcador universal de forma negativa. Então, I am vira I am not, you are vira you aren't ou you are not, he, she, it, is vira he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Essa é a forma negativa. Na forma interrogativa, guys, e aí, atenção nesse ponto. Sugiro até que vocês peguem uma folha, façam alguma anotação, porque se porventura vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que o teacher vai falar aqui agora, me mandem mensagem, enviem para mim o questionamento de vocês lá no Edmodo, tudo bem? Então, se vocês puderem dar uma pausa, a teacher dá um tempinho aí, vai lá, dá uma pausa, peguem um papel, peguem uma caneta para vocês fazerem qualquer anotação, para vocês poderem acompanhar, anotar caso vocês tenham alguma dúvida. E aí depois vocês me enviem mensagem lá, tudo bem? Então vão acompanhando, vão anotando, ouvindo com calma, dá pausa, se surgir alguma dúvida, anota, para depois vocês me mandarem, certo? Então vamos lá. Guys, o que acontece nas perguntas, na nossa formulação, na nossa estrutura de frase, estrutura frasal para fazer questões em inglês? Diferente, guys, do que a gente tem na nossa língua materna em português, que para que a gente possa fazer uma pergunta, basta que a gente faça a marcação gráfica com ponto de interrogação no final da frase e pronto, a nossa frase é uma pergunta, né? Assim, é muito simples fazer pergunta em português. Em inglês, a gente vai ter uma alteração de estrutura. A nossa frase vai sofrer uma mudança. Então, o que vai acontecer? Quem vai ser movimentado, quem vai sofrer o movimento na nossa língua inglesa? Em todas as perguntas, com todos os verbos. Vamos focar porque agora a gente está falando de verbo to be. Daqui a pouco, quando a gente for para todos os outros verbos, que é quando a gente aprende a usar lá o auxiliar do e o does, que é daqui a pouquinho, para todos os outros verbos, a gente vai ver que a gente vai ter a mudança de posição também, a gente vai precisar fazer uma mudança de estrutura, mas foquem no que a teacher vai falar. Quem a gente vai movimentar, quem a gente vai mover de lugar, quem a gente vai tirar do lugar de posição é o nosso pronome, ou seja, é a nossa pessoa da frase, é a pessoa que está executando o verbo, é a pessoa que é o agente do verbo, é a pessoa que age sobre o verbo. No caso do verbo to be, o nosso pronome pessoal, ou seja, o nosso agente do verbo, a nossa pessoa que age sobre o verbo, que executa o verbo, ela vai inverter de lugar com o verbo to be. Por que eu estou frisando essa parte? Por que eu estou ressaltando essa parte? Porque assim que a gente for para os outros verbos, ou seja, para todos os outros verbos que tem ali o uso do auxiliar, do do e do does, a gente vai ver que ainda vai ser o pronome que vai mudar de posição, porém, com todos os outros verbos, o pronome vai mudar de posição com o auxiliar, ou seja, vai mudar de posição com o do e com o does. Aqui, nisso que a gente está conversando agora, aqui no verbo to be,
o nosso pronome, que é sempre a parte da frase, a parte da estrutura da frase, que é a parte que sofre movimentação. Aqui, nesse caso, ela vai mudar de posição com o verbo to be. Teacher, então como que vai ficar a nossa frase? Então, por exemplo, guys, vamos aos exemplos, tá? Eu vou mostrar os cards aqui, igual eu mostrei para todas as outras, no nosso outro vídeo, para todos os pronomes, mas vou dar algum exemplo aqui somente falando para vocês. Então, por exemplo, na frase afirmativa, eu estou feliz, em inglês a gente diz I am happy. Então, eu tenho lá o pronome I, verbo to be am e afirmativa, eu estou feliz, happy. I am happy. Quando eu for perguntar, então imagina que eu tô com uma confusão mental, eu não sei se eu tô feliz, eu não sei se eu tô triste, alguma coisa aconteceu que eu não sei como que eu tô me sentindo. E aí eu vou perguntar, eu tô feliz? O que vai acontecer? Eu vou pegar o meu verbo to be e vou trocar ele de lugar com o meu pronome, que é quem muda de posição. Então, ao invés de eu ter I am happy, a minha pergunta vai ficar am I happy? E aí, guys, ponto importante, que a gente aprendeu no nosso outro vídeo. Eu posso ter as formas contraídas, certo? Na maioria dos casos, assim, sempre que possível, eu vou contrair as palavras uma na outra para que a minha pronúncia fique mais ágil, para que a minha pronúncia fique mais ritmada. Neste caso, no caso das interrogativas, eu não tenho contração. Por quê? Gente, não dá, fica impronunciável eu tentar contrair o am com I, nessa posição que eles estão. Então, se na forma afirmativa eu consigo transformar o I am em I'm, nessa forma, a partir do momento que eu inverto a posição deles, eu não consigo dizer não dá. Não dá para pronunciar essa tentativa de contração. Então, para as interrogativas, eu tenho que manter todo mundo separadinho, cada um no seu lugar, na forma extensa, e aí eu tenho am I. Então, eu vou ter isso para qualquer pergunta. Então, por exemplo, se ao invés de esse exemplo que a teacher deu sobre estar feliz ou não estar feliz, am I happy? Am I sad? E se eu fosse perguntar, por exemplo, eu estou aqui, imaginem que é um primeiro dia de aula. E ou a teacher ou vocês mesmos não têm muita certeza sobre eu sou dessa sala, eu não sou dessa sala, enfim. E aí a gente faz aquela pergunta, né? Eu tô aqui, eu sou dessa sala, eu estou nessa sala? Como a gente pergunta? A palavra aqui é a pronúncia here, então a palavra here, e aí eu tenho que perguntar, eu estou aqui? Então, a gente sabe que o nosso verbo to be significa ser ou estar, então é ele quem a gente vai empregar nessa situação, e aí a nossa pergunta fica, am I here? Am I here? Ok? Então, vamos aos cards, para a gente ver como vão ficar então todos os outros pronomes, ou seja, todas as outras perguntas para todas as outras pessoas quando a gente for elaborar as nossas frases interrogativas, tudo bem? Então vamos lá. Nosso primeiro card é esse sobre o qual a Pro já deu bastante exemplo para vocês. Primeira pessoa, I am. Então vejam que aqui a gente tem a forma contraída, certo? A teacher já colocou essa aqui porque é a forma que a gente utiliza em 99% dos casos, conversamos sobre isso. Quando a gente for transformar isso numa interrogativa, o que vai acontecer? Olha lá, o verbo to be toma a posição, troca de posição com o pronome e, por questão de impronunciabilidade, não dá para contrair, não dá para pronunciar, o am fica na sua forma estendida. E aí a gente diz ele estendido, completinho, fica am. E aí, guys, prestem atenção para essa tip, ok? A gente vai ver, a teacher vai até depois disponibilizar para vocês um áudio com todo o nosso alfabeto, com toda a nossa pronúncia, mas eu sei que vocês, a maioria, ou já se lembra, ou tá bem ambientado em relação a isso. Para quem não lembra, tudo bem, não tem problema, a gente vê também. Mas, guys, lembrem-se em relação à nossa pronúncia sobre as consoantes M e N, porque olha só, em português, a gente está acostumado a simplesmente anasalar esse som. Como assim, teacher, anasalar o som? M e M em português são pronúncias que a gente joga toda a sonoridade para a região do nariz e a gente não tem tanta preocupação com a pronúncia dela aqui na boca. Diferente de P e B, que são sons que a gente tem que usar bastante lábio. Então, todo o sopro da pronúncia aqui, em português, M e N são sons, pode ver, são sons, parecem até gemidos, anasalados. Em inglês, esse som não é tão
anasalado dessa forma. E ele tem uma pronúncia mais completa. Porque olha só, quando a gente tem M e N em português, a gente fala M e N. Se ele tá no meio da palavra, então, ele vira só, parece até só um gemido. Por exemplo, vamos pensar numa palavra que tem o M no final, tá? Em língua portuguesa. A gente tem bom, bom, bom. Então, a gente só tem o som da letra M. Percebam que o nome da letra é M, é uma pronúncia inteira, é uma pronúncia que se fecha, mas quando a gente usa ele na palavra, ele anasala o som bom, bom, e a gente não tem a pronúncia completa. Em língua inglesa, essas consoantes são pronunciadas de forma extremamente fiel ao nome delas, certo? Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor o que a teacher está querendo dizer, o nome João, em inglês, o nome correspondente, né, ao que a gente tem em português, que é o nome João, em inglês a gente tem a palavra que a gente usa até bastante, só que em português a gente fala assim, ó, John, John. Por que a gente fala assim? Porque ele termina com a letra N e porque a gente está acostumado a, na nossa língua materna, na língua portuguesa, somente anasalar o som de N e de M. Então a gente fala John. Só que, guys, o que a teacher acabou de dizer para vocês é que em inglês este som é extremamente pronunciado de forma mais fiel ao seu nome. Então, a letra N e a letra M em inglês é N, N. Percebam que ele tem um fechamento de boca, tem uma conclusão de pronúncia. A gente diz N, N. E a letra M vai acontecer a mesma coisa. O nome dela é M, M. E quando a gente tiver o emprego dessas duas letras em alguma palavra, a gente não vai fazer como a gente faz em português, que é bom, ou então pegar esse nome em inglês, John, e só pronunciar ele de forma pelo nariz, né? Como se o som saísse mais pelo nariz. A gente precisa concluir a pronúncia. Então, o que vai acontecer, por exemplo? O nome John, que eu acabei de dar de exemplo, quando a gente pronunciar ele, se vocês pararem para prestar atenção em filme, série, desenho, eles têm uma pronúncia que se aproxima mais disso aqui, ó. John, John, John. O som precisa ser concluído, eu preciso fechar. Eu não posso simplesmente fazer John, como se fosse um tio. Parece que eu coloquei um tio no final da frase, né? Porque ele se aproxima da palavra irmã, on. Não, guys, John. Então, se a palavra bom fosse uma palavra de língua inglesa, a gente pronunciaria ela mais ou menos dessa forma, ó, bomb, bomb, tá? Então, isso tudo que a teacher tá falando pra vocês são tips, são dicas. Por quê? O que isso tem a ver com o que tá aqui? Guys, a gente sabe que se, com base no que eu disse pra vocês agora, se a gente fosse pronunciar isso aqui em português, seria M, M. Mas, em inglês, a gente vai dizer M, M. A gente precisa fechar a boca, ok? Então, a pronúncia com o seu som por completo, porque a gente precisa concluir, a gente precisa fechar a pronúncia para esse som, vai ficar am I, am I. E aí, juntando, porque a gente conecta, ok? A gente não contrai, mas a gente conecta, a nossa pergunta fica am I, am I. E aí, se fosse uma pergunta como essa que eu dei de exemplo no começo, eu estou aqui, a gente diz am I here? Am I here? Ok? Então, para interrogações, para interrogativas, para frases interrogativas, a gente trocou de lugar o pronome com o verbo to be. Então, se na afirmativa a gente tinha I am, na interrogativa a gente vai ter am I? Am I? Ok? Acordei desmemoriada, não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Am I happy? Eu estou triste. Am I sad? Eu estou aqui. Am I here? Ok? Vamos para a próxima pessoa, então, que é o nosso... Opa, já tô errando a pessoa. Você. Você é ou você está. Então, já vimos you were, significa você é, você está. E, ponto importante, não se esqueçam, pode significar plural também. Pode ser vocês são ou vocês estão. Então, afirmativa, you are. Aqui, contraído, vira you were, ok? Se eu digo vocês estão felizes, you were happy. You were happy. Mas e se eu quero perguntar? Se eu não sei como vocês estão se sentindo, o are trocou de lugar com a pessoa que é o you, com o pronome que é o you. Então, a minha question vai começar com are e
na sequência eu vou ter a pessoa, certo? Então, o verbo vem à frente e depois eu tenho o pronome, depois eu tenho a pessoa. Então, se eu quiser perguntar, vocês estão felizes? Eu vou ter Are you happy? Are you happy? E se for, vocês estão tristes? Are you sad? Are you sad? E assim por diante. Vocês estão com fome? Are you hungry? Are you hungry? Ok, guys. Tudo bem? Ah, e ponto importante. Teacher, mas olha só, você acabou de dar como exemplo Are you happy? Para perguntar se vocês estão, plural, felizes. E aí você disse happy, e happy é feliz. Mas então, vocês estão felizes? Are you happy? O happy fica do mesmo jeito para singular e para plural? Sim, guys. Não tenho certeza se a gente já conversou sobre isso na sala, acredito que sim, mas então fica aqui, ponto importante. Gravem isso, anotem, tenham isso em mente. Guys, em língua portuguesa, todas as palavras que têm o papel de adjetivo, alguns de vocês já estão vendo, outros acho que ainda não, mas vamos lá. Quem são os adjetivos? Vocês estão aprendendo isso em português. Os adjetivos são as palavras que dão característica. Elas dão qualidade. Essa qualidade pode ser boa, ela pode ser ruim. Essa característica pode ser boa, ela pode ser ruim. Então, por exemplo, se eu digo parede branca, branca é uma característica. Mulher alta, alta é uma característica. Dia bonito, bonito é uma característica. Dia chuvoso, chuvoso é uma característica, certo? Então, todas as palavras que dão características são adjetivos. Nesse caso aqui, que foi o que a teacher falou, are you happy? Vocês estão felizes? O happy não é uma característica? Sim, ele é um adjetivo. Em inglês, guys, adjetivo não tem forma plural. Os adjetivos não vão para plural. Não importa se eu estou falando de uma pessoa, de uma coisa, de milhares de coisas, de milhares de pessoas. O meu adjetivo, a minha palavra empregada para dar característica, alto, baixo, bonito, feio, grande, pequeno, sempre estará no singular. Então, por exemplo, a palavra grande é big. Eu não tenho a palavra bigs. A palavra pequeno é small. Não existe smalls. A palavra feio, ugly. Não tem uglies. Bonito, beautiful. Não tem beautifuls. E assim por diante, ok, guys? Característica em inglês só existe na forma singular. Então, eu preciso me preocupar em construir a frase, né? Fazer a minha frase corretamente. Se eu estiver falando de plural, o meu verbo é o are. Se eu estiver falando de singular, o meu verbo vai ser o is. Porém, a minha palavra que eu vou usar para dar característica lá, o meu adjetivo, big, small, beautiful, ugly, seja qual for essa característica, ela vai permanecer no singular. Eu não vou ter plural para ela, tudo bem? O que, se a gente parar para pensar, é um benefício, né? É uma coisa que facilita. Digamos que seja uma coisa menos pra gente se preocupar, ok? Facilita na hora de escrever, a gente não tem que ficar se preocupando com se muda a palavra, se não muda, o que acontece, estrutura de palavra, enfim. É uma coisa que torna mais fácil, tudo bem? Então, só pra gente finalizar, essa parte aqui. Are you happy? Are you sad? Are you thirsty? Are you hungry? Are you angry? E assim por diante, tudo bem? Você está, você é, assim vai, certo? Bom, nossa próxima pessoa é o he is. Forma afirmativa, já vimos. Ele é, ele está, forma afirmativa. Quando eu for perguntar, is he? Is he? E aí, guys, o complemento pode ser de acordo com o que a gente quiser. Is he, se eu quiser perguntar a profissão. Se eu quiser perguntar, por exemplo, se ele é médico. Is he a doctor? Is he a doctor? Se eu quiser perguntar se ele é um motorista. Is he a driver? Is he a driver? Se eu quiser perguntar se ele está feliz. Is he happy? Is he happy? Tudo bem? E assim por diante. Então, novamente, troquei de lugar a minha pessoa, que era quem começava a frase, olha lá. E agora eu tenho aqui a minha forma interrogativa. Eu troquei eles de lugar, certo? Também vai acontecer a mesma coisa para a nossa próxima pessoa, para o nosso próximo pronome, que é o she is. Afirmativo, quando eu for perguntar sobre ela, is she? Is she a teacher? Yes, I am. Is she a teacher? Yes, I am. Is she happy? Yes, I am. Is she sad?
No, I'm not sad. I am happy. Ok? Então, pergunta sobre ela, is she? E aí, a gente complementa de acordo com o que a gente quer perguntar. Bom, o nosso próximo, it is. Então, lembrando que usamos para pronome it para coisas, animais, dentro daquelas circunstâncias que a teacher explicou. Fenômenos da natureza, relembrando que fenômeno da natureza a gente entende como tudo e qualquer coisa que existe no universo, o tempo passando, o dia chuvoso, o ano, o mês. Então, toda a existência do planeta, todas as coisas que existem no universo, a gente vai entender como fenômeno da natureza, ok? Então, a gente vai ter aqui afirmativo, já vimos it is, e a hora que a gente for perguntar, vira is it? Is it? Então, vamos imaginar que a gente tá comendo algum lanche, tá experimentando alguma comida nova. E aí a gente quer perguntar se tá bom, se não tá. Isso está bom? A gente vai perguntar, is it good? Is it good? Ok, guys. Então, assim por diante. A gente comprou um jogo novo e a gente não sabe se tá funcionando ou não, a gente precisa perguntar se tá funcionando. Is it work? Is it work? Ok? Então, para coisas, objetos, animais, a gente usa o it, tudo bem? Quando for fazer perguntas, para fazer pergunta, is it, certo? Bom, as duas últimas pessoas, os dois últimos pronomes, a gente vai ter eles ou elas, que é o they, na forma afirmativa, they are, na forma, a teacher já tá começando a falar enrolar. Na forma interrogativa, a gente vai ter are they, are they. Então, eles ou elas são ou estão. Então, a gente tá procurando, não sei, os amigos. E aí a gente pergunta pra alguém, eles estão aqui? Are they here? Are they here? Ok, guys? Então, eles ou elas estão, se for interrogativa, are they? Are they? Ok? E por último, nós somos e nós estamos, na forma afirmativa. Esse cartãozinho ficou meio escuro, né? We are, ok? Na forma afirmativa. Na forma interrogativa, are we? Nós estamos. Are we? Ok? Are we happy? Are we hungry? Are we hungry? Are we tired? E assim por diante, ok? Então, pergunta sobre nós somos ou nós estamos, are we? Tudo bem? Guys, agora, pra gente finalizar esse assunto, ponto muito importante. Primeira coisa, pessoal, a teacher explicou pra vocês como a gente faz pergunta. Agora, ponto importante, como ficam as nossas respostas? Como é que a gente responde a essas perguntas? Guys, muita atenção. Vocês percebem que todas essas perguntas de verbo to be são perguntas de respostas curtas. São perguntas que em inglês a gente chama de short answers. Short answers. Então prestem atenção. O que são short answers? São respostas curtas. Respostas curtas. Mas exatamente o que é uma resposta curta? Toda vez que a gente tiver uma pergunta, que é uma pergunta de sim ou não, yes or no, is it, are we, am I, são perguntas que eu sou, eu não sou, você está, você não está, são perguntas de sim ou não. A resposta para essas perguntas basta que seja sim é, não, não é, sim está, não, não está, sim eu estou, não, eu não estou. Percebem? Claro, guys, que quando eu falo assim, são respostas curtas, eu quero dizer gramaticalmente, eu quero dizer assim, ó, se você me der essa resposta, tá tudo bem, respondeu a pergunta. É claro que no mundo real, o assunto continua, a conversa nunca é só tão curta assim, né? Sim, é, e aí você vira as costas e vai embora e larga a pessoa falando. Pode ser, ok? Pode ser só que você esteja sim, é, não, não é, mas o que eu quero dizer é que no mundo real, a gente sabe que o assunto continua, as conversas são mais longas. Mas, gramaticalmente, se eu responder a essas perguntas de is it, is he, basta que eu diga sim, é, não, não é, e pronto, está respondido. Por conta disso que a gente entende como perguntas, respostas curtas. Eu quero dizer que sim ou não basta. Então, como que vai ficar isso, guys? Então, olha só, eu vou disponibilizar para vocês o quadrinho, tá? Para que vocês tenham isso esquematizado, para que vocês consigam visualizar isso que a teacher tá falando, mas ouçam com atenção também. Para cada uma dessas respostas, eu vou ter sim ou não. Então,
Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, ó, am I? A minha resposta vai ser yes, I am, no, I'm not, certo? Nesse caso, you, né? Porque quando a gente pergunta sobre eu, você responde como você e assim por diante. Uma pessoa responde para outra, ok? Mas só para seguir a linha. Então, am I, a resposta vira I am, ou yes, I am, ou no, I am not. Então, am I? Yes, I am. Sim, eu sou. Sim, eu estou. No, I'm not. E para you, a pergunta é Are you? Are you? E a resposta yes, you are. No, you are not. Ou you aren't, ok? No, you are not. Ou no, you aren't, ok? Para he, is he? Is he? E a minha resposta yes, he is. Ou no, he isn't. Yes, he is. No, he isn't. Is she? Is she? Yes, she is. No, she isn't. No, she isn't. Is it? Is it? Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Are we? Are we? Yes, we are. No, we aren't. No, we aren't. Are they? Are they? Yes, they are. No, they aren't. Percebem, guys? Então, eles são, eles estão? Yes, they are. Sim, eles estão. No, they aren't. No, eles não estão. Então, sim ou não basta. Se a minha pergunta começar com verbo to be, se a minha pergunta for uma pergunta apenas de verbo to be, sim, é, não, não é, sim, você está, você não está, a minha resposta basta que ela seja yes or no. Tudo bem até aqui, guys? Bom, eu vou finalizar esse vídeo pra gente entrar num outro assunto no próximo vídeo, tudo bem? Então, eu finalizo esse. No próximo vídeo, a teacher vai explicar pra vocês ainda sobre interrogativas, mas quando a gente tiver double weight questions, ok? Double weight question.